A gente fala agora mais uma vez sobre a polêmica envolvendo o ministro Gedel Vieira Lima. Vamos voltar a conversar com o Valdo Cruz lá em Brasília. Oi, Valdo, quais são as últimas informações que você tem aí pra gente sobre esse caso? Raquel, eu acabei de falar com 2 assessores do presidente Michel Temer e eles me confirmaram que o Gedel Vieira Lima, lá da Bahia, mandou hoje uma carta de demissão ao presidente Temer. Essa carta foi entregue agora de manhã e deve ser divulgada daqui a pouco no Palácio Planalto. Essa informação já havia chegado com cerca de uns 15 minutos antes a líderes do governo no Congresso, que já estavam comentando já essa saída do ministro Gedel Vieira Lima, que vai ser o 6º ministro a deixar o governo. Então, eu acabei de falar agora com 2 assessores do presidente da República que me confirmaram essa informação, que a carta de demissão já foi entregue e vai ser divulgada daqui a pouco no Palácio Planalto. Viu, Aline? Viu, Raquel? Ô, Valdo, como é que ficaria então agora, na sua opinião, aí as articulações? Porque na época, né, dias atrás, quando começou todo esse tumulto aí, na sexta-feira da semana passada, né, o presidente Michel Temer, ele disse depois disso que manteria Gedel, e a gente sabe que ele é um importante articulador do governo. O presidente Michel Temer confia muito nele e contava com ele para articulações, para aprovação de alguns projetos de interesse do governo. Como é que vai ficar isso agora, hein? Essa é a grande dúvida, viu, Raquel? A gente sabe que na terça-feira, semana que vem, no dia 29, está prevista a votação lá em primeiro turno no Senado da PEC do teto dos gastos públicos. Ano que vem tem a reforma da Previdência. Então, o Gedel Vieira Lima ocupava um cargo estratégico dentro do governo de articulação com a base aliada no Congresso. O presidente Temer, por isso, não queria tirá-lo, não queria afastá-lo neste momento. Chegou, inclusive, a gente notou na segunda-feira, como você disse, a acionar o porta-voz, o Alexandre Parola, para dizer que ele ficava no cargo, que ele não ia ser demitido. Só que a crise atingiu um ponto irreversível, atingindo exatamente a economia e ficou totalmente sem saída o ministro Gedel Vieira Lima e ele decidiu entregar essa carta de demissão. Agora, a dúvida ainda, que a gente não sabe exatamente se é uma saída definitiva do cargo ou se vai ser uma licença. Eu ainda não consegui confirmar essa informação. E aí, quem vai para o lugar dele? Né? Essa é a grande preocupação, porque é o seguinte... Coloca um nome que também é citado na Lava Jato, né, Raquel, né, Aline? Vem um bombardeio sobre esse ministro de novo, então vai ter essa dificuldade o presidente Temer de escolher um substituto para o Gedel Vieira Lima nesse momento que vem aí a delação da Odebrecht. Então, você não sabe se você escala um novo ministro e o novo ministro, de repente, está ali na alça de mira da Lava Jato também, de repente ele pode cair, então é um momento difícil, é muito ruim essa queda para o presidente Temer, mas ele ficou sem alternativa porque a crise subiu de temperatura, tem ainda vindo aí as gravações que o Calero fez ali com ministros e com o presidente, a gente ainda não conhece o teor dessas gravações, podem gerar ainda mais tumulto, então essa é a grande preocupação aqui do Planalto, quem escalar e como escalar para o lugar de Gedel Vieira Lima. Valdo, a minha pergunta é exatamente sobre isso, né? Você que conhece tudo aí em Brasília, se existiria algum nome já, algum nome provável para substituir o Gedel num momento como esse, um grande articulador, um homem de confiança do Michel Temer, e apesar de ser ruim para o governo nesse momento, de certa forma, a renúncia dele, ele mesmo tomar a iniciativa antes de mais desdobramentos, de alguma maneira blinda um pouco o Temer, assim, evita que o próprio presidente tenha que tomar uma atitude de chegar e falar assim, ó, tô te demitindo, e colocar o Temer numa vitrine ainda mais sensível, de certa, politicamente falando. O Gedel não tentou, de alguma forma, preservar um pouco a imagem do Temer nesse processo ou não? Exatamente, Aline, tentar reduzir o desgaste do presidente Temer, que neste momento já é evidente, já está atingindo o próprio presidente da República. Então, essa decisão do Gedel de pedir demissão é uma tentativa de reduzir o desgaste presidencial. O ideal, inclusive, era que ele tivesse tomado essa decisão desde o início da semana, que era a expectativa de muita gente dentro do governo. Agora, nomes, já ouvi falar até em Moreira Franco. Agora, o Moreira também pode estar sendo citado na Lava Jato, então é difícil saber. Ora, saiu aqui a carta de demissão do pedido, fala assim, Salvador, 25 de novembro de 2016, vem lá de Salvador. Meu fraterno amigo, presidente Michel Temer, avolumaram-se as críticas sobre mim. Em Salvador, vejo o sofrimento dos meus familiares. Quem me conhece sabe ser esse o limite da dor que suporto. É hora de sair. Diante da dimensão das interpretações dadas, peço desculpas aos que estão sendo por elas alcançados, mas o Brasil é maior do que tudo isso. Segue Gedel Vieira Lima. Fiz minha mais profunda reflexão e, fruto dela, apresento aqui este meu pedido de exoneração do honroso cargo que, com dedicação, vinha exercendo. Retornado à Bahia, sigo como ardoroso torcedor do nosso governo, capitaneado por um presidente sério, ético e afável no trato com todos, rogando que, sob seus contínuos esforços,
tenhamos a cada dia um país melhor. Aos congressistas, o meu sincero agradecimento pelo apoio e colaboração que deram na aprovação de importantes medidas para o governo. Um forte abraço, meu querido amigo. Assinado Gedel Vieira Lima, é a carta que o Palácio Planalto acabou de divulgar, que o ministro Gedel Vieira Lima mandou lá da Bahia para o presidente da República hoje, ou seja, então é uma saída definitiva, ele volta para a Bahia, diz aqui que está voltando para a Bahia, retornando para a Bahia, dizendo que segue como um ardoroso torcedor do nosso governo, do presidente Temer, e faz um agradecimento, um forte abraço, meu querido amigo. Então a saída é definitiva, resolve um problema para o presidente Temer, né, Aline, né, Raquel? Porque essa crise estava crescendo e talvez com a saída dele diminua o tom dessa crise. Agora, surge um novo problema que você mesmo falou, né, Aline? Quem vai substituir Gedel Vieira Lima na Secretaria de Governo da Presidência da República, que é aquele posto que cuida da articulação do governo com o Congresso Nacional? Creio, vou postar uma coisa aqui, viu, Aline? Ainda não tenho informação, mas vai sair aquela informação seguinte: o presidente Temer tem um contato com a base aliada muito forte, então neste início ele mesmo vai decidir assumir ali o comando dessa articulação, capitaneando ali as votações mais importantes neste final de ano. Porque pela dificuldade de encontrar um nome para substituir Gedel Vieira Lima. Então está aí nessa sexta-feira quente em Brasília, Black Friday do governo, viu, Aline, viu, Raquel? Tá quentíssima aqui. Valdo, antigamente a semana em Brasília era de terça a quinta, né? Agora não cabe mais, nem de segunda a sexta não está dando conta mais dos acontecimentos. Agora é curioso, né, você lendo essa carta, né? Sempre que algum político é pego aí no meio de uma turbulência dessa aí, numa confusão dessa, aí tem sempre esse apelo à família, né? O que a população quer é que eles ajam de acordo com os interesses do país, né? Não que faça esse apelo aí como se fosse uma questão pessoal, é uma questão de administrar direito o país, que foi por isso que eles foram colocados ali. Agora, o governo parece que não está tendo problema em arranjar encrenca dentro do próprio quintal, né? O governo não está precisando de oposição nesse momento, não, né? Todos os problemas estão surgindo ali mesmo no quintal. E ainda, Valdo, tem aquela questão do Procurador-Geral da República que vai avaliar se pede autorização do Supremo para investigar o ministro da Secretaria de Governo. Né, agora. Exatamente. O caso na comissão de ética acaba sendo colocado de lado porque sai o ministro, acaba o problema. Agora, como você disse, tem ainda a Procuradoria-Geral da República, que ainda vai analisar se pede ou não a abertura de inquérito sobre a atuação do ministro Gedel Vieira Lima. Como ele pede foro, no caso dele específico, não vai ser mais o Procurador-Geral da República. O problema é que a gente sabe ali, que naquelas gravações que o Calhero fez ali, outras autoridades do governo aparecem. Então vai criar esse problema para o procurador. Se ele transfere para a primeira instância essa questão, porque agora o Gedel perde o foro, ou se ele vai analisar as outras pessoas, as outras autoridades que são citadas. E é bom lembrar, Raquel, como você disse, né, Aline, esta é a primeira crise gerada e gestada num curto governo de pouco mais de 6 meses. É a primeira crise que nasceu dentro desse governo, que as outras crises eram anteriores a ele, de pessoas que estavam no governo, mas por atos praticados antes do governo Temer. Este não, essa crise nasceu dentro do governo Temer por um ministro indicado pelo presidente Temer. Essa é a novidade dessa crise e por isso estava consumindo o governo, e aí essa tentativa desde ali do início de semana, estavam tentando convencer o Gedel a sair. Parece que o depoimento do Calhero para a PF e essas gravações que vêm aí acabaram detonando aí esse gatilho, forçando a saída do Gedel Vieira Lima. Ele pediu demissão, mas ele sabe que ele não tinha outra saída, viu, Aline, viu, Raquel? Pois é, Valdo, você falou aí sobre o ministro indicado pelo próprio presidente Michel Temer. Muita gente já está aqui na rede social chamando o Marcelo Calhero de homem-bomba. O ministro que até então parecia tão inofensivo, numa pasta sempre muito subestimada, né, a pasta da cultura, e de repente esse jovem político que já tentou ser deputado, carioca, advogado, quer dizer, quem é Marcelo Calhero, né? Quem é esse homem que hoje ganhou um espaço tão importante, teve aí esse ato de chegar e abrir a boca e falar, e fazer acusações tão sérias como essa. Eu acho que por isso o presidente Michel Temer não esperava, Valdo. Não esperava nem um pouco, viu, Aline? Inclusive, o presidente Temer elogiava o Marcelo Calhero. Mais uma vez, em discursos no Palácio Planalto, ele fez elogios diretos ao Marcelo Calhero, que veio ali do Rio de Janeiro, indicado pelo PMDB. E aqui em Brasília, todo mundo falou assim, ninguém imaginava que ele pudesse ser tão explosivo assim, como um homem-bomba, como se revelou. Essa foi a preocupação do governo. Agora, eu conversava ontem à noite com o assessor, que esse me disse o seguinte: a gente sabia do potencial de estrago que Calhero podia criar caso entrasse numa crise.
mas só que eles não imaginavam que ele ia entrar numa crise. Só que essa crise estava dentro de onde? Do próprio Palácio Planalto, criada pelo ministro Gedel Vieira Lima, hoje ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ovaldo, a gente viu recentemente, né, uma série de puxões de orelha a ministros que falavam que não deveriam falar, né? Agora, como disse a Aline, ele foi colocado aí, o Marcelo Calero, durou pouco tempo nesse cargo e já fez essa denúncia aí que, como a Aline falou nas redes sociais, todo mundo aí aplaudindo. Quer dizer, será que tem mais ministro aí que vai receber puxão de orelha, mas pelo bom sentido também, né? Porque tem muitas denúncias ainda, como você falou, tem Lava Jato que corre aí, tem a possível delação da Odebrecht, né? Quer dizer, vem mais coisa por aí. Vem mais coisa por aí. Essa delação da Odebrecht aí estava começando a ser assinada na semana aí, deu um probleminha ali para essa questão das negociações com os Estados Unidos. Teve o feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos ontem, então atrasou porque os Estados Unidos quer um pouco, uma parte maior da multa ali, dos quase 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões, que a Odebrecht terá que pagar ali na afirmação do seu acordo de leniência, mas agora esse acordo de delação vai vir e aí tudo indica, a expectativa aqui dentro do Planalto, a expectativa negativa, é que mais ministros do governo Temer serão atingidos pelas revelações da Lava Jato, da Odebrecht, e aí todo mundo sabe o seguinte, vão ficar na corda bamba, vão cair ou não. Lembrando que Gedel Vieira Lima, o sexto ministro, é num curto espaço de tempo de governo.